Boa noite, no ar o Jornal 10, vamos às manchetes. Ministra das Infraestruturas afirma que o governo foi forçado a desanexar casas do tipo classe A. Cabo Verde quer ajudar Angola nas autarquias e a NSP realiza ateliê para discutir a situação de saúde na região de Santiago Sul. Guiné-Bissau, o presidente Mário Vaz ausculta partidos para marcar eleições. Febre de Lassa causou 72 mortos desde janeiro na Nigéria. Macron realiza a primeira visita oficial estrangeira aos Estados Unidos da América desde a eleição de Trump. Muito boa noite, seja bem-vindo. A delegada de Saúde da Praia afirma que está preocupada com as sucessivas ocorrências da gripe que se vem registando nos últimos meses na capital do país. Diz ainda que se encontra um estudo a ser feito para saber de que tipo se trata e que até o momento já se contabilizaram mais de 4.000 casos. No entanto, o administrador executivo do INSP diz que pode estar relacionado com as vulnerabilidades climáticas. Com os sucessivos casos de gripe que vem acontecendo no país, tende-se a chegar a relacioná-la com algumas mortes em São Vicente, que veio a ser desmentido pelas autoridades locais. Hoje, à margem do Ateliê Regional de Promoção da Saúde, região Santiago Sul, a delegada de Saúde da Praia mostrou-se preocupada com os casos e disse que neste momento está-se a procurar as causas. Neste momento está-se a investigar se há algum vírus diferente do que tem o hábito de circular na nossa realidade, mas o certo é que desde finais de janeiro, já na penúltima semana de janeiro, constatamos um aumento anormal em relação aos anos anteriores de casos de gripe e de infecções respiratórias. E, portanto, o que tem acontecido, essa gripe, realmente o número é muito grande de casos. Agora, tenho dados em termos de números, só não tenho presente aqui, mas até este momento, até a semana passada em que estive a analisar os casos, já tínhamos na praia 4.000 e tal casos. Na cidade da Praia, também, não há indícios de casos de óbitos por causa dessa gripe. O administrador do Instituto Nacional de Saúde Pública, Júlio Rodrigues, afirmou que é uma gripe normal que pode estar relacionada com as vulnerabilidades climáticas. De vez em quando, como eu disse, um país em transição como nós, de vez em quando experimenta picos de surtos, picos epidêmicos de algumas doenças que ainda acontecem num país em transição, na mudança do seu perfil epidemiológico. As doenças transmissíveis, como as infecções respiratórias, que faziam muita presença no passado, vão reduzindo, mas de vez em quando eles têm pequenos picos, por causa que o clima muda, o ambiente muda, e isso acontece. E o mundo é global, o que está acontecendo numa outra paragem atinge, obviamente, o país, não é verdade? As pessoas circulam, os vírus circulam, as bactérias circulam, isso acontece. Mas esse que está a passar em particular é um surto, mas nada de anormal que nos remete para alguma coisa de muito preocupante. Agora, se você me perguntar, você preocupa com isto? Eu como médico, como pessoa, me preocupo porque a gente não quer ter nada. Como até então não há resposta para tal surto que vem acontecendo no país e em particular na cidade da Praia, o melhor é a prevenção. Quem o diz é a delegada de saúde da Praia. Até este momento, as recomendações habituais, né? E de agasalho, de higiene, lavagem das mãos, etc. Portanto, são essas as recomendações. Se não seguirmos as recomendações dadas pelos técnicos de saúde, nós podemos correr o risco de complicações. Portanto, uma das complicações são as pneumonias, as broncopneumonias, que são infecções respiratórias mais baixas, não são as altas, e já vai exigir tratamento antibiótico, já não é uma infecção viral, já vai se tornar uma infecção bacteriana, portanto, exige outro tipo de cuidado e outro tipo de seguimento. Portanto, é cuidar-se mesmo para não chegar às complicações. Por ora, são essas as recomendações. O surto poderá vir a ser esclarecido depois do estudo que está a ser feito, mas não avança para quando. A delegada de Saúde da Praia apresentou um tema sobre a situação de saúde no município da Praia, panorama sanitário face à epidemia do Zika. Para o Lardina Furtado, a situação no momento é estável, mas estão-se a tomar todos os cuidados para que a doença não volte. Em 2015, o país enfrentou uma epidemia do Zika em meados de setembro e outubro. Segundo a agência da ONU,
mais de 4.700 casos haviam sido registrados até o começo do mês de dezembro, em vários municípios, com a cidade da Praia a reportar 81% dos casos. A partir daí, em 2015, tivemos um total de 4.000 e tal casos. Depois, em 2016, já a curva começou a descender e tivemos um total de 209 casos. Depois, em 2017, já tivemos zerado a epidemia, portanto, os casos de Zika, que tivemos apenas 3 casos no ano passado. Portanto, foi assim que foi a evolução do Zika na cidade da Praia. De acordo com Ulardina Furtado, este ano não se registrou ainda nenhum caso, mas o propósito é juntar os esforços para que a doença não volte. E a perspectiva para este momento é a continuação do trabalho, todo o trabalho feito no ano passado. Portanto, como sabemos, tivemos uma epidemia de paludismo no ano passado, que foi o evento mais importante em termos de saúde pública na cidade da Praia e, portanto, temos uma continuidade e o não baixar da guarda do trabalho já feito, das conquistas já tidas até agora. Neste momento, de acordo com Furtado, está-se a tratar do reforço dos agentes de terreno. Mas no que diz respeito ao paludismo, a delegada da saúde fala o seguinte. A epidemia já ficou para trás, né? Este ano e tivemos 2 casos, portanto foi o rescaldo do ano passado, tivemos 2 casos no dia 2 de janeiro, estes foram os últimos casos. Portanto, até agora não tivemos mais casos nacionais autóctones. Portanto, este ano já não tivemos mais casos e estamos a trabalhar de modo a que não tenhamos mais. Estas informações foram avançadas à margem do Ateliê Regional de Promoção de Saúde, região Santiago Sul, que acontece de hoje, 28 de fevereiro, até 2 de março, na capital do país. O Instituto Nacional de Saúde Pública realiza de hoje a 2 de março um ateliê regional de promoção da saúde de Santiago Sul. Neste será apresentado e discutida a situação na saúde da região e ainda serão discutidas e apresentadas propostas de pacotes da educação sanitária adaptados ao contexto regional, municipal e comunitário. Este ateliê é a continuação do processo que o Instituto Nacional de Saúde Pública vem realizando desde o ano passado. O objetivo principal, de acordo com o administrador desse instituto, é o seguinte. É reforçar as capacidades dos técnicos de saúde e dos parceiros, estou a falar de todas as instituições que atuam no território, e também com isso reforçar os mecanismos de coordenação, reforçar a ação multissectorial. Porque a própria definição da promoção da saúde nos remete para essa visão multissectorial, integrar a promoção da saúde em todas as políticas sectoriais, nacionais, regionais e municipais. E sem isso você pode fazer boas ações, mas o resultado pode não ser o mais esperado. Um dos propósitos desse encontro também é discutir a situação de saúde da região sul. Rodrigues fala que a saúde teve ganhos consideráveis ao longo dos anos, apesar de ainda se ter que deparar com alguns obstáculos. Com dados que nós temos, a saúde tem tido ganhos importantes, com pequenos contratempos, voltar sobretudo para doenças transmitidas por vetores. Contratempos, quando eu digo típico dos países em transição, típicos dos países como o nosso, né, onde você tem um avanço importante das doenças crônicas, não transmissíveis, assumindo um peso maior na morbidade, ou seja, como causa de doença, e na mortalidade, estou a falar de causa de morte, mas ao mesmo tempo ainda as doenças infecciosas e parasitárias ainda continuam a ter a sua presença e de vez em quando com pequenas epidemias. Ou seja, o que isso quer dizer? Que é típico de países como o nosso. Isso não quer dizer que essas epidemias estão a revelar que o setor saúde vai mal. Ou seja, isso mostra a dinâmica da mudança de perfil do país em matéria de saúde, afirma. Ao longo desses 3 dias vão ser apresentados temas como situação de saúde nos concelhos da Praia, São Domingos, Ribeira Grande, Santiago, Maio, entre outros. Este ateliê conta com o financiamento da OMS e do BAD. O Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, realizou uma visita esta quarta-feira às instalações recentemente remodeladas do Instituto Nacional da Previdência Social, INPS, no Platô.
O objetivo da visita ao espaço foi para se constatar in loco o acabamento das obras. Hoje foi uma visita, por um lado, para ver aquilo que foi realizado em termos de estrutura, mas também para ter um encontro de trabalho com o Conselho Executivo do INPS sobre todo o plano de atividades do INPS para 2018 e para vermos também onde e como podemos trabalhar para realmente consolidar aquilo que o INPS vem realizando durante todos esses anos. Quem também se congratulou com a remodelação do edifício do INPS foi a presidente do Conselho Executivo, Orlando Ferreira. Esta aproveitou para enumerar algumas. Inovador basta entrar na porta de entrada para ver que temos um acesso para as pessoas portadoras de deficiência. Creio que já por isso valeu a pena este trabalho, porque antes era muito difícil as pessoas acederem à nossa recepção e neste momento temos uma forma que nós encontramos para resolver este pequeno problema que nós temos. Acho que por isso valeu este trabalho. E por outro, como eu referi, estamos num edifício funcional onde todas as estruturas estão, conseguimos distribuir a área de prestações por um piso, a área de contribuições por outro piso. Aqui nesta área nós estamos, toda a administração e todo o gabinete de assessoria, o gabinete de estudos atuarial, o gabinete jurídico, o gabinete de auditoria interna, que faz auditoria permanentemente a todos os procedimentos do INPS, o gabinete de sistema de informação. Quero crer que ficamos com um edifício muito funcional. Tudo indica que o rendimento dos funcionários irá melhorar, já que a remodelação trouxe mais funcionalidade ao edifício e agora acolhe num único espaço uma centena de trabalhadores. Acho que as mais-valias estão à vista. Ficamos com um belo edifício, porque o edifício estava cheio de fissuras. Depois de uma longa reparação, ficamos mais bem estruturada. Conseguimos, após também a reparação, ter aqui todos os trabalhadores do INPS na cidade da Praia, que são à volta de 100 trabalhadores, uma vez que antes estávamos distribuídos por outros locais. E neste momento estamos todos aqui neste edifício e quero crer que é um edifício funcional e que dá prazer trabalhar para os trabalhadores. O país a se beneficiar de mais uma infraestrutura que se espera melhorar a qualidade de acesso, atendimento e desempenho. A Ministra das Infraestruturas afirmou no Parlamento que o Governo foi forçado a desanexar as casas do tipo Classe A do programa Casa para Todos, justificando que vão ser transferidas para as câmaras municipais em condições negociadas e essa desanexação foi feita por causa de pressupostos que têm a ver com legislação. A Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, apresentou a posição do seu partido sobre a política de habitação, afirmando que o governo, neste momento, está presente em todas as ilhas a ver de perto a situação habitacional das famílias cabo-verdianas. Nas outras ilhas, o que nós estamos a fazer é ir às famílias, ver a situação em que as famílias estão a viver, porque é uma orientação da própria Agenda Urbana Internacional do Habitat 3, que diz nós devemos ir onde as pessoas estão e resolver o problema deles lá, e não apanhá-los e levá-los para prédios, porque eles não estão habituados a viver no prédio, como foi o caso para todos. E nós, neste momento, estamos em todas as ilhas, estamos em todos os municípios, e não podemos desassociar a casa onde reside a pessoa da sua envolvente. Temos que limpar, temos que ter espaços envolventes tratados em matéria de infraestruturas, em matéria de acessibilidade, em matéria do verde, em matéria do limpo. Acerca do programa Casa para Todos, a ministra adiantou que foram forçados a desanexar as casas do tipo Classe A, visto que havia um conjunto de pressupostos prévios que tinham de ser resolvidos. No Casa para Todos, nós fomos forçados a desanexar a parte social, a parte que era destinada à classe de renda mais baixa, ou seja, a classe A. Portanto, desanexamos, o Estado vai transferi-lo para as câmaras em condições negociadas, com requisitos pré-estabelecidos. Essa desanexação foi feita recentemente porque há um conjunto de pressupostos prévios que tinham a ver com a legislação para resolver. Em relação a casas transferidas para as câmaras municipais, a ministra disse que estas estão a ser trabalhadas para serem formalmente entregues às pessoas. O deputado do MPD, Adilson Fernandes, destacou que neste momento existem medidas de política para que as pessoas tenham acesso à habitação. Neste momento,
há efetivamente medidas de política no sentido para que as pessoas tenham acesso, portanto, à habitação, com, portanto, os vários programas que foram, portanto, aqui enunciados pela senhora Ministra, mas também há um grande programa que o Governo tem neste momento, que é o PRA. O PRA, neste momento, está a dar, portanto, satisfação a muitas famílias que se encontravam, portanto, em situações de habitabilidade precária. Mas, para além do PRA, portanto, existem outros programas, nomeadamente portanto, o programa com o governo chinês, que vai permitir com que se resolva definitivamente o problema tanto das habitações nas ilhas do Sal e também na Boa Vista. As obras das casas que estão a ser reformadas têm um prazo de 2 meses para estarem concluídas. O grupo parlamentar do PAICV acusou hoje o governo, durante a sessão ordinária, de não ter nenhuma política de habitação, destacando que o déficit habitacional é de 60 mil casas. O Partido Tambarina ainda exigiu esclarecimentos do governo sobre esta política de habitação. No debate parlamentar de hoje, o período da ordem do dia fixou-se no debate sobre a situação habitacional em Cabo Verde. Foi neste sentido que o deputado do PAICV, Julião Varela, afirmou que este governo não tem nenhuma política de habitação. Nossa interpelação tem a ver com a política da habitação deste governo. Na verdade, durante as campanhas eleitorais, portanto, prometeu-se um mega programa, portanto, de habitação. Até este momento, portanto, já se passaram 2 anos de governação e 3 orçamentos aprovados. Nós não vislumbramos, portanto, qualquer política de habitação. Pelo contrário, portanto, neste momento há um ou outro trabalho relativamente à reabilitação. E com a apresentação da senhora Ministra no início do debate, fica claro que não há política de habitação deste governo, há apenas, portanto, algum trabalho de reabilitação das casas. Entretanto, o deputado Tambarina avançou que o país tem um déficit habitacional de 60 mil casas e que, neste momento, o seu partido quer saber qual o destino das casas construídas pelo governo anterior no âmbito do programa Casa para Todos. Nós, em termos quantitativos, temos um déficit, portanto, na ordem, portanto, de 60 mil casas. Veja que, em função disso, é que o governo anterior montou o programa Casa para Todos, portanto, iniciou um processo de construção de cerca de 6 mil casas através da linha de crédito, portanto, que tinha negociado com Portugal. De facto, todas essas obras, portanto, que estavam programadas estão totalmente prontas, contrariamente a alguma desinformação que se tinha lançado. Portanto, as obras estão totalmente prontas e a nossa preocupação, inclusive, é saber, de facto, qual é o destino, portanto, que este governo vai dar a essas casas. No entanto, Varela disse que o seu partido exige esclarecimentos por parte do governo sobre esta política de habitação em Cabo Verde. Há pessoas que foram pré-selecionadas, nomeadamente as pessoas vulneráveis, para a classe de classe A, que neste momento já não sabem o que fazer, porque o governo anunciou a transferência dessas casas para as câmaras municipais. Afinal, essas casas ainda não foram transferidas e as pessoas neste momento procuram e não sabem por onde ir. Portanto, nós queremos que durante este debate, de facto, o governo clarifique efetivamente aos cabo-verdianos qual é a política de habitação e até este momento ainda não vislumbramos nenhuma informação. O grupo parlamentar do PAICV espera agora que o governo esclareça aos cabo-verdianos qual o plano para combater o déficit habitacional que o país enfrenta. O grupo parlamentar do CID posicionou-se a favor do pedido de interpelação do PAICV sobre a política de habitação em Cabo Verde, afirmando que sobre as promessas do governo ainda não viram nada a ser concretizado. Entretanto, o partido pede ao partido no poder resultados sobre esta política habitacional. O deputado da UCID, João Santos Luís, afirmou hoje que o seu partido está de acordo com a interpelação feita pelo PAICV sobre a política de habitação em Cabo Verde, realçando que o governo fez várias promessas sobre este assunto, mas que não cumpriu nenhuma delas. De facto, nós presenciamos este pedido de interpelação por parte do PAICV sobre a política de habitação. Nós concordamos com este pedido de interpelação, visto que, portanto, as promessas que o atual governo tem feito, ainda nós não vimos nada. E nós temos conhecimento que, de facto, do programa anterior de Casa para Todos, portanto, neste momento existem muitas casas da classe A fechadas e há pessoas a morar mal, portanto, com casas fechadas. E nós não concordamos com esta atitude do governo e, portanto, nós achamos muito bem esta interpelação.
Santos ainda frisou que o seu partido quer resultados por parte do governo sobre esta política habitacional, destacando que mais de 30% de pessoas pobres em Cabo Verde não conseguem construir as suas habitações. Mas o que é bom que são os resultados que nós ainda não vimos no terreno. E nós queremos ver estes resultados porque, de facto, o país precisa de uma política forte de habitação social, porque nós temos no país mais de, portanto, 30% de pessoas pobres que não conseguem, de facto, construir as suas habitações. Já sobre a posição dos dois maiores partidos de Cabo Verde sobre esta questão de política habitacional, o deputado da UCID avançou que desde que haja solução para resolver o problema de habitação no país, o seu partido irá apoiar esta causa em benefício dos cabo-verdianos. As posições contrárias do MPD e do PSV nós já sabemos. Um defende o que é seu, o outro defende o que está a querer fazer e assim sucessivamente. O nosso posicionamento é que se encontra soluções para esta questão, para a questão da habitação no país. Desde que se encontre uma solução acertada, não é? Nós não teremos problemas em apoiar as soluções que virão a beneficiar os cabo-verdianos, principalmente as camadas que precisam desta solução imediatamente, nomeadamente na Ilha do Sal, portanto, nas zonas de Alto São João, Alto Santa Cruz, em São Vicente e mesmo aqui na cidade da Praia, portanto, nos arredores da cidade da Praia. De lembrar que no âmbito do programa Casa para Todos, as casas de classe A estão fechadas, pelo que a UCID apela ao governo que estas sejam colocadas nas mãos das pessoas que necessitam. A Angola pode contar com a experiência da República de Cabo Verde na implementação do processo de desconcentração e descentralização administrativas que culminará com as autarquias, disse em Cabinda o embaixador cabo-verdiano José Eduardo Figueiredo, avança a Agência de Notícias de Angola. O diplomata efetua desde hoje uma visita de 72 horas à província de Cabinda para manter contacto com a comunidade cabo-verdiana e foi recebido pelo vice-governador provincial para a área política e social, Alberto Paca. Em declarações à imprensa, Jorge Figueiredo frisou que a República de Cabo Verde está disponível para dar todo o apoio possível a Angola nos domínios das autarquias e do turismo. Para si, a descentralização permite-se uma maior proximidade dos cidadãos ao poder. Na província, o embaixador vai visitar as obras do aeroporto Maria Mambo Café, do Hospital Provincial de Cabinda, do Porto de Águas Profundas do Caio, Terminal Marítimo de Passageiros e do Quebra-Mares do Porto de Cabinda, entre outras. A empresa Águas de Santiago vai deixar de cobrar a taxa de saneamento aos cidadãos que têm moradias sem ligação à rede pública de esgoto, dando razão a uma queixa da Provedoria da Justiça. Segundo a própria Provedoria, citada pela Infopress, a ADS, que já deu conhecimento à Agência da Regulação Económica da Decisão, tomou essa medida na sequência da queixa apresentada por um cidadão ao Provedor da Justiça, pelo que pede às famílias que se encontram nesta situação que comuniquem o fato à empresa. Anteriormente, a Associação para a Defesa do Consumidor tinha feito o mesmo alerta por considerar que a ADS estava a agir de forma abusiva ao cobrar a taxa de saneamento aos clientes que não usufruem do referido serviço nos municípios da Praia, São Domingos e Ribeira Grande de Santiago. Na altura, a AR esclarece que, na sequência da implementação do Sistema Tarifário Único da ADS, iniciado a 1 de julho de 2017, que a tarifa de saneamento só devia ser paga pelos consumidores que estiverem ligados a uma rede de esgoto, tendo pedido à empresa que devolvesse o montante pago de forma indevida pelos clientes. A Companhia de Teatro Flá de Flá abre o mês do teatro com a estreia do Clão Terrâneo, um conjunto de 5 sketches de teatro baseado na realidade de Cabo Verde. Cada sketch é apoiada com dramaturgia e comédia.
Para este mês de março, o mês do teatro, o grupo Flá do Flá tem agendado 7 atuações para animar o povo praense. A abertura será feita pelo grupo com a estreia do Clouterrâneo no Palácio da Cultura Ilha do Lobo esta quinta-feira. Será apresentado um conjunto de 5 sketches de teatro suportados com as técnicas do palhaço e baseados na realidade cabo-verdiana, explica o presidente do grupo. No primeiro sketch do espetáculo é a caracterização do serviço de atendimento no país. O segundo sketch é a caracterização do serviço de limpeza também no país. O terceiro sketch é a caracterização da demonstração do status que não existe na conquista de um amor. O quarto é a caracterização da conquista de um amor pela via de oferta de bens. E o quinto é a caracterização da necessidade de uma relação entre pessoas. Clouterrâneo, como eu disse, é um trabalho final da primeira oficina de teatro de Flá do Flá, interpretado por 8 atores que estiveram nessa formação durante 50 minutos e tem como cenário uma mesa e 2 cadeiras. Acrescenta ainda que o grupo faz um trabalho de investigação científica, uma metodologia de trabalho para entender aquilo que é a realidade do país. Teatro é uma forma de comunicação, mas essa forma de comunicação visa um trabalho de investigação científica. E essa investigação suporta para que haja promoção da identidade cultural cabo-verdiana. Essa metodologia de trabalho requer que nós estejamos, investigamos as crenças, a base do pensamento do povo cabo-verdiano para podermos encontrar a sua identidade cultural. Porque sabemos que a valorização do povo passa pela sua identidade. Então é fundamental que haja essa investigação. Este trabalho é apoiado pelo Ministério da Cultura e Indústrias Criativas como forma de estipular o teatro na Ilha de Santiago, conforme avança o Diretor-Geral das Artes. Achamos que teria alguma pertinência no sentido de espavitar o teatro na Ilha de Santiago, criando também dentro das indústrias criativas mais um contributo a nível económico. O teatro é uma das artes mais antigas do homem, sempre acompanhou o homem desde os primórdios, continuará a acompanhar porque é a única arte que consegue expor a vivência do homem de uma forma tão direta e tão crua às vezes. Clouterrâneo será apresentado nesta quinta e sexta-feira às 20 horas no Palácio da Cultura. Para terminar o mês de teatro, o grupo Flá do Flá apresenta Fronta no Mercado do Platô no dia 27 e no dia 30 no Centro Cultural Português. Encerra com a peça teatral O Homem e Prisioneiro às 20 horas. Para trás das opiniões fortes desta quarta-feira, vamos agora acompanhar as manchetes de África. Nigéria, pelo menos 10 pessoas morreram e 7 outras foram presas em encontros entre agricultores e pastores na região da Guamba. Burkina Faso foi interrompido de forma dramática o julgamento sobre o falhado golpe de 2015, horas depois de começar, quando os advogados de defesa abandonaram a sala. A Argélia, presidente Bouteflika reúne-se com o seu homólogo da Turquia, Erdogan, que descreveu a Argélia como um dos mais importantes parceiros comerciais na região. Na África do Sul, o presidente Ramaphosa deu posse ao novo gabinete, colocando reformadores em postos económicos-chave, enquanto reteve vários ministros a barcos com escândalos de corrupção. Zimbábue, vice-presidente Constantino Chiwenga, a Conferência para o Investimento Mineiro, e apelou a todos a tirarem vantagem do ambiente empresarial pacífico no país.